Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. Deus abençoe a sua vida. Deus te escolheu para que você seja abençoado e para que você seja uma bênção na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Deus não libera a sua bênção sobre nós sem que haja um propósito claro. Tudo que recebemos, recebemos das mãos de Deus. A palavra declara que ninguém pode receber qualquer coisa se do céu não for dado. E nós precisamos responder a Deus diante de todas as bênçãos que recebemos dele. A nossa resposta deve ser de gratidão, mas também de generosidade, porque quando somos generosos, nos tornamos um canal de Deus na vida das pessoas e somos abençoadores. E quando somos abençoadores, certamente Deus encontrou aí em você um lugar onde Ele pode derramar muitas bênçãos, porque essas bênçãos não ficarão paradas em você. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E hoje eu quero compartilhar com você um texto muito especial, que narra uma história incrível, uma maravilhosa história de um dos textos que demonstram a divindade de Jesus Cristo. Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, habitou entre nós. E muitos sinais do que Jesus fez demonstram a sua humanidade e demonstram a sua divindade. E este texto que nós vamos ler é uma das provas incontestáveis acerca da divindade de Jesus. Então, acompanhe comigo esse texto. A palavra que nós vamos ler está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 11. A narrativa é muito grande, por isso eu separei alguns trechos dessa narrativa para ler com você e eu te encorajo a ler todo esse texto depois para que você tome conhecimento dele na íntegra. Vou fazer certamente uma exposição desse texto aqui muito rápida. O nosso tempo aqui nos permite algo dessa forma, mas certamente aquilo que Deus quer falar ao seu coração hoje vai fluir pela graça de Deus e pelo favor do Espírito Santo. Então, acompanhe comigo essa leitura. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus lhe disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e Maria, irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou-se 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Nesse momento, Jesus recebe a notícia de que o seu grande amigo Lázaro estava doente. E Jesus ainda fica por mais 2 dias naquele lugar. Mas ele libera uma palavra. A palavra do Senhor foi liberada naquela hora. Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através das obras que eu realizo. Então, importante a gente marcar esse ponto de uma forma assim muito determinante, porque ao final dessa história você vai entender como essa palavra foi importante. Ao decorrer desse texto, nós vamos ver Jesus reunindo com seus discípulos para voltar à Judéia, e nesse retorno, os seus discípulos ficam sem saber
Lázaro morreu ou não morreu? A doença era para a morte ou não era? E Jesus fala assim, ó, ele morreu. Eu estou indo lá porque ele morreu. Jesus explica para eles. E Jesus chega até a aldeia onde Marta e Maria moravam com seu irmão Lázaro. Só que quando ele chega naquele lugar, houve uma grande comoção. Porque chega Marta diante de Jesus e diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui eu quero parar para fazer uma reflexão com você. Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro. Lázaro ainda estava vivo. E quando Jesus chega, Lázaro já está morto. Mas Jesus chega, Lázaro não está morto porque morreu naquela hora. Não. O texto vai revelar para a gente que já haviam 4 dias que Lázaro estava enterrado, que ele já estava morto. Ou seja, mais de 4 dias, cerca de 5 ou 6 dias, Jesus demorou para chegar ali naquele lugar. E quantas vezes na nossa vida nós estamos passando por um momento de crise, uma angústia tão grande, e achamos que não vai dar para resolver aquela situação e não vamos sair daquela crise. Quando olhamos essa narrativa, nós vemos um homem que estava doente, porém agora a sua situação, aos olhos humanos, piorou absurdamente, porque aquele que estava doente agora morreu. E talvez na sua vida você vive uma situação que você já clamou a Deus, você já pediu a intervenção de Deus, e quando você olha a sua circunstância, ela parece que vai só piorando. Parece que Deus não ouviu a sua oração. Parece que Deus não vai atender o seu socorro, e de repente você se vê numa condição onde não há a menor condição de se reverter o quadro. Este era o estado de Lázaro. Jesus se demorou onde estava. Jesus chegou 4 dias depois de Lázaro estar morto. Quando Jesus recebe a notícia, Lázaro ainda estava vivo. E agora, tudo que nós temos é o quê? Um corpo sepultado. E já de 4 dias. E as irmãs de Lázaro chegam para Jesus e dizem, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Você pode olhar para as suas circunstâncias e dizer, aqui não tem mais jeito. Aqui já era. Aqui jaz a minha esperança. Este era o clamor no coração das irmãs de Lázaro. E todo aquele povo que estava em volta estava também na mesma condição. E olhavam para Jesus e talvez havia um julgamento. Ora, se ele fez tantos milagres, curou tantas pessoas, por que não poderia ter curado o seu amigo? Você olha e as pessoas criticam você. Ah, você crê mesmo em Deus? E de repente a sua situação não muda, a sua vida está dessa forma? Jesus não vai te socorrer? As acusações vêm, pessoas criticam, e de repente você se vê nesse mesmo quadro em que estava Lázaro e sua família. Aos olhos humanos, nada poderia ser pior. Jesus deixou seu amigo morrer. Mas lembra-se que eu disse que quando Jesus recebeu a notícia, ele liberou uma palavra? E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela cumpre. E Jesus disse exatamente isso. Esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória do Senhor seja revelada, seja demonstrada através de sinais e maravilhas. Jesus viu aquela multidão. Jesus olhou para aquele quadro. E o texto diz assim, Jesus chorou. E Jesus revela uma face da sua humanidade. É tão interessante nós percebermos o contraste que o Senhor faz, demonstrando a sua plenitude enquanto homem. Jesus chora diante de um quadro de tristeza,
diante de um quadro de morte, diante de pessoas que estavam ali sem qualquer esperança de que um quadro possa ser revertido de uma pessoa que já está morta há 4 dias, ou seja, como o próprio o texto diz, já cheirava mal, já estava em estado avançado de decomposição. Mas de repente, Jesus vira para aquelas pessoas e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus vira para aquelas pessoas e diz assim: remova a pedra da porta do sepulcro. Era um sepulcro incrustado na parede de uma rocha, com uma pedra que tampava a frente, e Jesus manda que retirassem aquela pedra. E na hora que Jesus manda retirar a pedra, ainda vem a resistência. Senhor, cheira mal. Como se dissesse: o que o senhor quer com aquilo lá? Já morreu, já tem 4 dias. Vamos continuar lamentando aqui porque não há mais esperança. Mas Jesus diz: remova a pedra. E quando a pedra foi removida, o texto diz que o Senhor Jesus ergue os olhos aos céus e diz assim: Pai, te dou graças, porque tu sempre me ouves. Ah, que coisa extraordinária, que fé maravilhosa! Quanto nós precisamos aprender com esse texto, quanto que nós precisamos absorver na nossa vida, na nossa alma, a compreensão de que a nossa fé, ela vai além das circunstâncias, onde não há mais esperança, onde aos olhos humanos não tem menor chance de alguma coisa dar certo ou ser revertida. Aqui o Senhor Jesus, diante desse quadro assim irreversível, ele diz: Pai, te dou graças, porque tu sempre me ouves. Ah, meu querido, minha querida, por mais que nesse momento você possa estar se sentindo, sabe, angustiada, achando que nesse momento não tem mais solução, não dá para se fazer mais nada. Talvez você está aí deitado num leito de enfermidade, achando que essa doença é irreversível, achando que você nunca vai poder andar, nunca vai poder sair desse leito de enfermidade. Eu te digo hoje, em nome de Jesus, um milagre pode e vai acontecer na sua vida. O Senhor é presente neste lugar e do mesmo jeito que Ele fez milagres no passado, Ele faz milagres no presente, porque Ele é vivo e reina eternamente. E neste momento, o Senhor Jesus olha para aquele buraco na rocha, onde eles arredaram a pedra que tampava o sepulcro. As pessoas olhando: o que será que ele vai fazer? O que Jesus vai fazer agora? Será que ele quer nos expor à vergonha? O que Jesus vai fazer? Mandou tirar a porta do sepulcro, tirar a pedra. E no meio de toda aquela situação, o Senhor Jesus brada em alta voz: Lázaro, venha para fora! Ah, a morte não pode conter a ordem do nosso Deus. A morte não pode conter a ordem do nosso Deus. E na mesma hora, Lázaro sai andando, envolto em ataduras de dentro daquela sepultura, íntegro, completo, perfeito, com plena saúde, ressuscitado, revivido, para a glória de Deus e para espanto de todo aquele povo e para um testemunho definitivo da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 momentos, Jesus chora, o homem, filho do homem. Jesus dá uma ordem e um homem ressuscita. Divindade plena estabelecida. As 2 naturezas de Cristo se unem e se manifestam no mesmo cenário, para que todos vejam que Ele é o nosso Redentor e vive para sempre. Receba na sua vida hoje
o seu milagre. Receba na sua vida hoje o favor de Deus e creia, Ele não está demorando. Ele está fazendo no tempo certo e você verá a glória de Deus diante de toda circunstância que você está vivenciando, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Pai, a vida de cada pessoa que nesta hora está recebendo esta mensagem. Gera fé e esperança em cada coração, para que nenhum desses que recebem essa mensagem, essa oração, venha desanimar na jornada, mas que sejam cheios de esperança e fé, porque o Senhor se levantou nesse dia para fazer sinais e maravilhas. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nós continuamos a proposta, orando a palavra, porque dela procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.